Olá, você que acompanha a programação da Rede Alesp. Começa agora o Terceiro Setor. O programa que revela quem faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Nesta edição, vamos entender como unir forças pode mudar a vida de quem mora nas periferias. Recebemos nos estúdios da Rede Alesp a Sueli Batista, coordenadora de projetos sociais da Associação Jardim dos Eucaliptos. Sueli, seja bem-vinda aqui ao Terceiro Setor. Obrigada. Sueli, eu acho que o nome já traz um pouco pra gente. Quem mora aqui na capital paulista, né, sabe que existe um bairro chamado Jardim dos Eucaliptos, né? E aí eu queria que você explicasse, justamente, sei que é localizado lá na Zona Sul, mas qual é o objetivo dessa associação? Ela foi fundada há muitos anos, né? Tinha uma chácara com várias árvores de eucaliptos e moradores que na época não tinham casa, eles ocuparam irregularmente lá essa chácara. E aí o dono, na justiça, reivindicou a posse da área. E os moradores daí constituíram, a pedido inclusive judicial, né, constituíram essa associação e pagaram em juízo. E hoje eles são donos, cada um do seu lote, nesse local. E aí foi dado o nome de Jardim dos Eucaliptos. Perfeito, lá o bairro, né? E quais são os trabalhos desenvolvidos por essa associação, né? Ela nasceu juntamente com essa luta de regularização? Sim, inicialmente o objetivo era cuidar da parte habitacional, né? Da questão da regularização fundiária lá. E depois, quando eu assumi como presidente na época, isso há mais de 30 anos, nós daí abrimos e nós colocamos para trabalhar com social, educação, transporte, enfim, todas as áreas, né? Criança, idoso, adolescente, todas a as gente áreas. Vai citar um pouquinho de cada projeto de vocês, como que ele funciona, né? Sim. Mas fiquei curiosa aí de saber como o caminho da associação e o seu caminho se cruzaram aqui na capital paulista. Eu sou paranaense, né? Eu vim para São Paulo com 13 anos. No Paraná, trabalhei um pouquinho na roça. E aí, quando cheguei aqui, eu já tinha um sonho. Na época, eu queria ser freira, né? Não para ficar fechada num convento. Eu queria rodar o mundo, queria ir para a África, conhecer, trabalhar nessas regiões e levantando bandeiras de lutas sociais. E o bairro, o Jardim dos Eucaliptos, naquela época ele não tinha asfalto, eram 14 ruas sem asfalto. E eu comecei a luta com os moradores para conseguir o asfalto. Daí fui na associação, me ofereci para ser voluntária e aí começou o meu trabalho com a associação. Perfeito. Então, você vem aqui para o Paraná muito cedo, né? Para a capital paulista, sim. Aí vai para esse bairro, né, chamado Jardim dos Eucaliptos, e vê lá uma oportunidade também de reivindicar, de ajudar também a população, né? Sim. Perfeito. E qual foi o primeiro projeto que você tomou frente ali, né? Você falou dessa questão da busca, a reivindicação pelo asfalto, né? Essa questão de infraestrutura, mas aí você se tornou voluntária. Qual foi o projeto que você começou a tocar ali na associação? O primeiro foi o asfalto, né? Era difícil, era de barro e as pessoas, alguns levavam sacolinhas, inclusive tomavam ônibus para ir trabalhar e levavam sacolas para, quando chegasse no trabalho, trocar o calçado, né? E era difícil. E aí a gente começou uma luta, comecei a organizar os moradores, fomos em audiências, tinha um entrave com o meio ambiente, que não podia asfaltar na época, né? Porque é área de mananciais. Essa foi a primeira luta nossa, que a gente conseguiu depois de alguns anos, e hoje todas as ruas lá são asfaltadas. Perfeito. E hoje a associação aqui, eu tenho uma colinha que está me dizendo que a associação tem encontros mensais com idosos, grupo de jovens da Sueli, inclusive, né, que leva o seu nome, e outras frentes, né? Quais são os principais projetos que você está tocando hoje lá na associação? Então, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que não era só infraestrutura ali que a gente precisava, né? A gente precisava trabalhar também as famílias. E as famílias de variadas formas, né? Inclusive parte social, parte emocional. E aí nós começamos com os projetos, começamos a separar trabalho com criança,
Hoje a gente tem recreação infantil com as crianças e a gente trabalha vários temas, inclusive cidadania e tudo, com lanches todo sábado. Daí a gente tem o grupo de jovens que nós começamos, então a gente trabalha temas também para os jovens. Nós temos o encontro mensal dos idosos, onde eles vão e eles ficam com a gente toda primeira segunda-feira do mês à tarde. E aí tem dança que eles adoram, a dança dos idosos. Tem um momento que a gente fala mais sério, né, que a gente partilha com eles ali dos problemas relacionados à vida do idoso, né? Temos cursos profissionalizantes, todos os cursos que a gente promove lá, eles dão certificados no final, né? Criei um outro programa que é hoje um abridor de portas, né? Para nós chegarmos nas casas, né? Nas famílias, que é o amaciante da solidariedade. A gente fabrica na associação esse amaciante de roupas e o desinfetante, né? E as pessoas vão na associação com as garrafinhas, a gente pede garrafa PET, limpinha e tal, eles vão na associação, retiram e usam. E a gente leva também para os bairros, a gente vai nas casas e a gente entrega o amaciante e o desinfetante nas casas para eles. E aí eu sempre digo que a gente é um abridor de portas porque o nosso objetivo é maior, né? A gente tenta levar fé, esperança, coragem, mudança e tanto o amaciante quanto o desinfetante abrem portas para a gente conhecer melhor cada família, né, que a gente visita. Uhum. Então é um chamado, né, para essas pessoas irem lá até para vocês conseguirem conhecer, né, todo mundo que está ali no entorno, no jardim dos eucaliptos, né? Então é importante Sim. também ter esse contato direto com eles, né? Sim, hoje nós temos atendido, a associação ela virou monstruosa em termos de atendimento, em termos de procura, né? Hoje a gente tem passado de 1.000 atendimentos por mês. E assim, quando eu falo 1.000 atendimentos, são atendimentos efetivos. Famílias que estavam com necessidade, a gente consegue levar uma cesta de alimentos, a gente ajuda muitos lá que não conseguem sozinhos agendar no CRAS, né, para ver Bolsa Família, para atualizar esse benefício e outros benefícios, né, que a Prefeitura oferece, que tem que ser com agendamento. Os cursos, né, gratuitos, que a gente já formou vários profissionais que hoje estão no mercado de trabalho através da nossa associação, do nosso trabalho, né? Enfim, atendimentos efetivos, passa de 1.000 por mês. Maravilha. E você citou essa questão dos cursos, né? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, se são voluntários também que dão esse curso, é uma introdução ao mercado de trabalho, vocês têm áreas específicas de atuação? Sim, nós já tivemos curso de corte de cabelo, já tivemos curso de barbeiro, hoje a gente tem curso de designer de sobrancelhas, curso de tranças, afro, a gente vai começar um curso de manicure. Os professores, eles não são voluntários, a gente dá uma ajuda de custo e eu que vou atrás com a iniciativa privada, com amigos, com empresários, e a gente vai buscando apoio, e não é o valor que no mercado de trabalho eles receberiam, né? Então é uma pequena ajuda de custo para combustível, alimentação, enfim, são pessoas próximas da gente também, são parceiros, né, da solidariedade, eu diria, junto com a gente lá. E são cursos, pelo que você falou, bem práticos, né? Essa questão aí que vocês vão abrir agora da manicure, mas tem o cabeleireiro, o barbeiro, enfim. Sim. E aí vocês acabam trazendo também, né? Esse jovem ou esse adulto que está querendo inserir no mercado de trabalho, também esse olhar empreendedor, né? E aí se você traz esses estabelecimentos também para a periferia, lá para o Jardim dos Eucaliptos, acredito que dá uma movimentada na economia, como você diz, ajuda também quem vai abrir esse espaço, né? Então é importante também ter esse olhar para a comunidade e a economia interna, né? Sim, a gente movimenta hoje 29 bairros no entorno da associação. A gente está falando aí de pelo menos 50.000 pessoas, né? E assim, os nossos cursos, nós já tivemos, por exemplo, uma aluna de 11 anos, que hoje ela tem 13 e ela é transista maravilhosa, profissional, que a gente indica para qualquer lugar. Então, assim, e temos idosos também que voltaram, né? Queriam voltar para o mercado de trabalho e hoje são profissionais já trabalhando. Então, sim, a gente movimenta muito positivamente, né, a economia e a região, né? Perfeito. E eu tenho aqui também um outro projeto que eu queria que você citasse pra gente, que é o Cabide Solidário, né? Que é de doação mensal de roupas. Sim. E olha só, eu já vi muitas associações que também
prezam não só pela questão da vestimenta, mas quando você fala do mercado de trabalho, né, da empregabilidade, às vezes vai para uma entrevista e não tem acesso a uma roupa social, por exemplo. Enfim, para realmente ser o dress code, vamos dizer assim, de uma entrevista, né? Então, a importância de também ter essa economia solidária. Sim, eu decidi criar na associação, né? Hoje a gente tem a associação e a gente tem 2 ONGs. Associação Eucaliptus, que é, digamos que o guarda-chuva, né? E aí a gente tem a ONG Sueli e Amigos do Varginha e a segunda ONG Sueli e Amigos da Esperança. Então, temos 2 ONGs. Começamos pelo Jardim dos Eucaliptos. Os moradores, eu chamei o povo, a população, os moradores, para doarem roupas usadas em bom estado que eles ainda usariam, né? A gente sempre diz isso. Não dá o que você não usaria mais, né? E daí o negócio pegou e todos os dias chegam moradores com sacolinhas de calçado ou de roupa para doar. E aí a gente separa tudo, o que é utilizável vai para o cabide solidário e os moradores que precisam daí vão e retiram, são 10 peças que eles podem retirar por mês. E a gente já teve vários exemplos de pessoas que chegaram dizendo, eu tenho entrevista marcada de trabalho e eu preciso de uma camisa social, eu preciso de calça social, sapato, enfim. E eles pegam lá. E é legal que na rua, a gente encontra também moradores que mostram, Sueli, isso aqui é lá do Cabide Solidário e tal. Então, é mais um programa que a gente tem lá. Sim, legal. Parabéns, Sueli. Obrigada. E olha só, a gente está vendo algumas imagens aqui. Essa ali é você, de laranja, agora de verde, né? Isso. Isso deve ter sido, como é que conta pra gente, há alguns anos? Aqui essa de verde, a gente estava lutando pela implantação de um abrigo no ponto de ônibus do Novo Horizonte. Aqui a gente estava na luta para limpar um córrego lá no Varginha. Estava entrando água nas casas das pessoas. Você vê que é uma frente bem ampla, né, da associação, né? A gente faz de tudo. Sim. Acho que o que você consegue trazer pra gente é o quanto é importante a dignidade em várias frentes, né? Porque quando a gente fala da periferia, é o acesso ao saneamento básico, ao acesso à infraestrutura, como você disse, o acesso à alimentação, né? Você falou da questão das cestas, né? E eu tenho aqui também a questão do brincar das crianças, né? Porque aqui está dizendo que geralmente vocês organizam, né, para fazer a arrecadação de brinquedos para as crianças. A gente sabe o quanto é importante brincar, né? O quanto as crianças gostam desses brinquedos e também trazer essa dignidade para a primeira infância. Já é o 2º ano que a gente faz a campanha de arrecadação de brinquedos. A gente começa sem nada e aí eu vou pedindo para os moradores. Eu me junto ao padre Davi, que é um amigo muito especial, né? E aí a gente começa sem nada e os moradores começam a pegar em casa o que os filhos não brincam mais e brinquedos em bom estado. Enfim, 2º ano consecutivo, a gente conseguiu arrecadar 4.000 brinquedos. E a gente conseguiu atender 28 comunidades. Foi muito legal. Sim, muito e geralmente legal. Agora na época do Natal, né? Que vocês começam? Dia das Crianças. O Dia das Crianças. Esse é o Dia das Crianças. O do Natal, nós fizemos cartinhas com as crianças e mandamos para o Correios. E o Correios vai nos ajudar com uma parte dos brinquedos. Eles aprovaram as cartinhas. Sim. Nós mandamos 1.134 cartinhas. E eles aprovaram 800 e poucas e nós vamos fazer o nosso Natal lá também. Perfeito, né? Para quem não sabe, os Correios também têm esse projeto bem legal do envio das cartinhas. E quem se interessar pode ir lá nos Correios retirar uma cartinha para também fazer essa doação dos brinquedos, né? Sim. Então, bem legal. Isso me chama muito a atenção quando você fala, eu já citei nessa questão da economia dentro da comunidade, dentro da periferia. Quando você fala da doação de brinquedos, quando você fala da questão do cabide solidário, né? A gente vê o quanto um ali está ajudando o outro, né? Eu falei aqui no início da questão da Associação dos Moradores do Jardim dos Eucaliptos, é um bairro, mas aqui você já trouxe pra gente que são atendidos mais de 25, quase 30 bairros, né? No entorno dessa associação, né? Então, vocês pretendem continuar expandindo isso, conseguir... através da própria união, como eu trouxe na abertura do nosso programa, né, o quanto isso faz diferença, tocar no coração de cada um, para que essa união possa fortalecer cada vez mais bairros? Então, é uma rede de solidariedade, eu diria, que cada dia cresce, né? Hoje o meu WhatsApp, ele recebe todos os dias, a gente tem mais de 400 mensagens. Hoje, quando eu abri de manhã, estava 580 e poucas mensagens, né? E a gente responde todos os dias. E assim, os pedidos são os mais variados. Animal,
animal que está sofrendo maus tratos, animal que precisa de atendimento de veterinário e a pessoa não tem como pagar, animal desaparecido, pessoa desaparecida, estou dando alguns exemplos assim, mas chegam pedindo ajuda para comprar medicamento, ajuda para ir em consulta, que não tem, conseguiu a consulta, não tem como pagar para o transporte. Pessoas passando fome, eu pego muitos casos de famílias, eles mandam fotos do armário, da geladeira, que não tem nada em casa, enfim. Hoje a gente não está dando conta em 3, né, de tanta demanda que chega, e a gente tenta responder todas. Você perguntou se a gente pretende aumentar, né? Tem aumentado naturalmente, porque as pessoas vão falando uma para outra e a gente tem sido luz, né, para essas pessoas e cada vez mais tem crescido. Um suporte importante, tem né? crescido. E aproveitando que você trouxe essa questão, né? Como é que vocês lidam, né? Justamente com esses pedidos. Obviamente, você trouxe aqui uma leva gigante de projetos, né? E frentes que a associação tem. Mas quando surgem esses pedidos fora um pouco do contexto de vocês direcionam, tentam ajudar? Como é que funciona? A gente aciona os órgãos públicos, por exemplo, a gente tem muitas famílias lá com problemas, muitas pessoas lá com problemas emocionais, que precisam de atendimento psicológico e tudo. Num caso desse, por exemplo, a gente aciona a Secretaria de Saúde, né? E a UBS local. Então, normalmente a gente já faz contato antes, conhece o gerente, conhece o diretor da escola, tudo isso eu já conheço, eu já faço antes, né? A diretora da creche local, enfim. E aí a gente direciona para o poder público e acompanha e cobra e vai acompanhando até a finalização do pedido, da resposta, do encaminhamento que a gente fez, né? E a gente tem ajuda também da iniciativa privada, amigos que ajudam. Então, por exemplo, se eu pego uma família que está passando fome, as cestas que a prefeitura me manda do Cidade Solidária, né, do programa Cidade Solidária, é de 3 em 3 meses. Então, não resolve a fome. A fome é todo dia, né? Não é de 3 em 3 meses. Então, daí quando pego esses casos, eu peço para amigos que me ajudam e a gente leva o alimento, que eu sempre falo que é mais esperança que a gente leva do que propriamente matar a fome, porque uma cesta ela vai comer por uns dias e depois não tem de novo, né? E aí a gente tenta ver a questão se tem Bolsa Família, questão de emprego. Eu tenho 2 grupos de emprego também que são pelo WhatsApp, tem mais de 1.000 pessoas, todo dia também coloco vagas lá. A gente tenta motivar de várias formas, tenta entender por que a pessoa está naquela condição e como sair, né, daquele buraco em que ela se encontra ali, tanto social quanto emocional, né? E eu acho legal também, como você trouxe aqui, essa questão de ajudar as pessoas sobre o acesso à informação. Porque, como você disse, muitas vezes não é com você, é com o poder público, tem a questão da saúde com a UBS. Quando a gente fala de maus tratos aos animais, né? Fazer uma denúncia formalmente para um responsável, para um órgão responsável, né? E não para vocês, porque acredito que é impossível vocês fazerem resgates, né? De animais com uma certa frequência, enfim, acaba também fugindo do trabalho de vocês, né? Mas o quanto a gente vê que existe uma carência no acesso à informação, né? De saber os direitos, de saber que pode ter um acesso ao Bolsa Família, como você trouxe, né? Então, a importância de ter também esse suporte da associação como um orientador, um guia. A gente faz esse trabalho de orientação e, ao mesmo tempo, a gente enxerga e vê também que o poder público ele não chega, né, como deveria lá na periferia. Eu costumo sempre dizer que eles devem priorizar primeiro o centro e depois o que sobra vai para a gente, né? Então, tem muitos casos que também não se resolve com o poder público, né? A gente teve, por exemplo, o caso de um cavalo que o cavalo sofria maus tratos, daí o cavalo doente caiu num córrego. Os próprios moradores que tiraram esse cavalo doente e depois nós acionamos, né, a Secretaria de Saúde e tudo, não houve um retorno imediato. Eu que consegui um veterinário amigo particular, foi lá, medicou o cavalo. Daí os moradores ficaram cuidando à noite e, infelizmente, no dia seguinte, daí ele faleceu. E quem tirou a gente do córrego, o cavalo do córrego, para trazer para a rua, para ele ser transportado, quando a prefeitura mandou lá o carro, foi a gente, que nem o transporte eles faziam. Eles disseram, a gente pega da rua para frente, aqui não. E daí eu e moradores, a gente com cordas puxamos esse cavalo. Então, assim, nem tudo é resolvido pelo poder público.
Apesar da gente informar, né? Sim, sim. Mas como você disse, né, é importante ter essa orientação e, mais uma vez, a força, né, da união de vocês, da associação e dos bairros, como a gente trouxe aqui ao entorno. Sueli, a gente vai para um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas a gente volta e aí no próximo bloco eu queria retornar com essa mensagem que a gente estava falando, né, com essa questão do poder público, a aplicação das políticas públicas no nosso estado e principalmente, então, lá no bairro, na zona sul da capital paulista. Até já. Voltamos nessa edição do Terceiro Setor com a Sueli, falando da Associação Jardim dos Eucaliptos, né, Sueli? Sim. E no finalzinho do primeiro bloco, eu estava conversando com você sobre essa questão do acesso, né, não só à informação, mas também aos serviços do poder público, né? Quando você fala, já trouxe um pouquinho aqui pra gente sobre esse diálogo que é preciso fazer entre a associação e o poder público. Como que tem sido, né, esse diálogo? Vi que você já foi assessora. Como é que é o diálogo com vereadores da região, com deputados estaduais aqui, para levar essas demandas importantes lá da associação? Tá. Ao longo desses anos, a gente sempre teve um apoio muito sério, né? Zeloso, inclusive, do vereador Arcelino Tato com a gente lá nas lutas, do deputado Enio Tato também e do deputado federal Nilton Tato. São os que acompanham a gente lá. Agora, recentemente, a gente conseguiu uma luta importantíssima para toda a população, que é o trem Varginha funcionar, né? Levou mais de 10 anos a gente lutando. Eu criei o movimento Trem Varginha Já. Tivemos que fazer atos em frente à futura estação, por descaso do poder público, da CPTM, do governador, porque a obra parou por 3 vezes. Então, foram mais de 10 anos para uma obra ser finalizada, né? E a gente tem o apoio desses parlamentares e a gente não tem, como a gente gostaria, o apoio, por exemplo, do prefeito, o apoio da prefeitura. Nós temos projetos muito bacanas que a gente poderia hoje estar funcionando lá e a gente não acontece porque a gente não tem essa parceria com o poder público. Uhum. E quando você fala também, por exemplo, trouxe aqui já pra gente falando sobre voluntários e pessoas do público privado, né, que ajudam com doações, né? O poder público ele pode ajudar com esse incentivo financeiro também. A gente tem aqui na casa, por exemplo, a questão das emendas parlamentares. Na Câmara dos Vereadores também isso é possível, né? Mas como que é o diálogo para a captação desses recursos, né? Porque como a gente enfatizou tanto aqui no primeiro bloco a questão da união entre os moradores desses bairros lá na Zona Sul, mas a importância de se ter o financeiro também, né? Porque senão não se sustenta, né? Como que tem sido esse diálogo para a captação de recursos lá? Então, eu estou aguardando uma visita do prefeito Ricardo Nunes há meses, né? A gente se falou pelo WhatsApp, ele disse que faria uma visita, depois cobrei, a gente não conseguiu mais retorno. Convidamos a primeira-dama, a Regina Nunes, também, já por 2 vezes, para ela ir nos visitar. Ainda não aconteceu, né? A visita não foi. Eu diria que eu sou uma entusiasta, eu sou uma sonhadora, mas até hoje a gente carrega nas costas e sozinhos todos os projetos que a gente tem lá, né? E nos ajudaria muito a participação do poder público, porque a responsabilidade maior, a tarefa maior, o dever maior é deles, não é nosso, né? E a gente tem feito muito, assim, até sem apoio. O terceiro setor ele deve ser um auxílio, né, para onde o Estado de fato não consegue chegar, para dar esse suporte, né? Sim. Mas aí essa primeira frente, né, o quanto é uma responsabilidade importante que vocês assumem, né, e precisa realmente desse apoio, né? Nós temos, por exemplo, uma cozinha montada na associação. E nós começamos a fazer marmitas e doar para a população. E foi interessante porque a gente colocava que entregava às 18 horas. Então, era 16h30, 17 horas, já tinha fila. Imagina, você esperar 1h30 para você pegar uma marmita, você tem que estar precisando muito, né? E a gente atendia mais de 100 pessoas por dia na entrega dessas marmitas, que era refeição mesmo, né? Arroz, feijão, carne e tal. E a gente não conseguiu tocar sozinhos, porque é caro, né? É mais de R$800 aí para você fazer 100 marmitas num dia. E a nossa cozinha está lá parada porque a gente não tem o apoio, infelizmente, que a gente gostaria muito do poder público, no caso da prefeitura, né?
Assim, a nossa equipe é séria. Nós temos voluntárias sérias, cozinheiras muito competentes, boas, né? São voluntários que, se a gente conseguisse juntar aí com o poder público, certamente ia diminuir toda essa necessidade que a gente tem na região, né? Ter essa união, né, entre os poderes. E, Sueli, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente retomar esse segundo bloco, da importância que a associação teve durante um período que foi a pandemia, né, de Covid-19. A gente está falando aqui desse suporte em momentos atuais, agora em 2025, né, 5 anos depois desse momento que ficou todo mundo restrito, isolado ali na sua casa, e fala da importância desse trabalho realizado hoje, mas eu imagino como foi lá em 2019, 2020, para fazer o atendimento a essa população. Então, quando começou a pandemia, né, e as pessoas todas trancadas, eu comecei a receber mensagens de famílias, de pessoas, dizendo que não tinham o que comer em casa, que estava faltando. E as pessoas, alguns foram perdendo emprego, enfim. E aí, inicialmente, eu falei com a Secretaria de Saúde, falei, eu quero ser voluntária. Aí eles disseram, num primeiro momento, não, a gente não vai pegar voluntários, a gente vai ficar só com os profissionais da saúde mesmo. E aí eu falei, já que não dá para ir para ajudar na saúde, eu vou, então, visitar essas famílias. E aí eu comprei macacão, e colocava 2, 3 máscaras e eu fui para a rua e a gente levou alimentos. Eu me uni ao Instituto Caça Fome, que fez um trabalho maravilhoso na pandemia, lindíssimo assim, emocionante, eu diria. Privilegiados fomos nós que estivemos nesse trabalho. E a gente foi para a rua. E a gente ia todos os dias em 3, 4 comunidades com picapes e levando alimentos para as pessoas. E aí eu comecei a ver que no próprio bairro Jardim dos Eucaliptos, as pessoas não tinham a proteção principal, que era a máscara. Daí a gente está vendo aqui imagens, né? Sim. Nós juntamos as costureiras, convidamos as costureiras do bairro. A gente descobriu que tinham várias com as suas maquininhas em casa que costuravam. E o Instituto Caça Fome nos ajudou com a matéria-prima e nós começamos a fazer as máscaras de tecido todos os dias. E a gente pegava uma caixa de som, ia para a rua com essas máscaras e chamando os moradores casa a casa para receberem. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente passou de 50 mil máscaras feitas. Então, a gente ajudou a salvar muitas vidas nesse período. Sim, realmente, né? Um momento em que era preciso usar a máscara como proteção, ainda mais pela Covid ser uma doença respiratória, né? De fazer essa transmissão através do ar. Então, o quão importante teve também essa questão do uso das máscaras, né? Então, ter esse suporte da associação deve ter sido muito importante, não só da questão da fome, como você trouxe, mas também ter esse olhar para algo que para muitas pessoas foi simples, né? Comprar uma máscara, ter acesso a uma máscara. Uns chegavam na associação sem máscara, daí na hora a gente já colocava. E legal que a gente encontrava as nossas máscaras na rua, nos ônibus, pegou assim, né? E aí a gente foi em todas essas comunidades, nós fomos levando as máscaras. Eu guardo, inclusive, umas máscaras que eu quero mostrar para os netos, bisnetos. Sim. Do quanto foi importante a nossa participação naquele período. Nesse período que a gente precisa relembrar, né, como sociedade, importante. Sim. Eu tenho aqui alguns dados, né, dessa época, Sueli, se você me permite falar. Durante a pandemia, então, de Covid-19, você, juntamente com o Instituto Caça Fome, esteve presente em mais de 50 comunidades, né? Sim. Isso para levar a questão do alimento, as máscaras e também um apoio, né, de acesso ali no momento tão delicado da saúde pública, né? E também criou ainda esse projeto justamente que você trouxe pra gente, que é o Costura Vida, que reuniu costureiras da região e produziu mais de 50 mil máscaras de tecido e foi fazendo essa distribuição aí pela vizinhança, né, de casa em casa. Sim. E quando você traz também essa questão das máscaras serem produzidas pelas costureiras, né, no bairro, naquele momento tão impactante, você trouxe aqui pra gente também, já falando sobre a questão da saúde mental das pessoas, né? Então, o quanto tornar essas pessoas participantes pode ajudar nessa questão da saúde mental? A gente tem vários casos, né? Eu sinto, assim, às vezes impotente, porque eu não consigo resolver tudo, né? Tanta coisa que chega. O meu sonho ainda é nós termos lá atendimento psicológico diário na associação. É um sonho ainda, né? A gente não consegue pagar. O modelo que o município tem, que é o de atendimento em grupo, eu particularmente não acho que é a melhor saída, né?
Tem casos graves que o atendimento teria que ser individual. Nós já fizemos parceria com a Unisa o ano passado. Estudantes foram para lá e acompanharam as nossas crianças durante 6 meses, o que foi muito legal. No final, teve choro das crianças, teve choro dos alunos, né? Eles se apegaram com a nossa comunidade, mas foi por um período, né? É uma preocupação grande minha, essa questão, sim, da saúde mental. Nós temos uma população adoecida, nós temos uma população, mulheres, inclusive, né? Já tivemos vários episódios de suicídio. Então, assim, vira e mexe constantemente tem, né? De suicídios lá, locais, por várias razões, muitas vezes por não dar conta de cuidar da família, de conduzir as coisas, sem emprego e tal. É um sonho, um sonho nosso, e eu acho que o município poderia atender melhor, colocando nas escolas atendimento psicológico, que não tem, né, na própria UBS, mais psicólogos para atender individualmente cada morador ali, né? Uhum. Sim, e todos os grupos, né, tão importantes ali, ter esse atendimento, né, crianças, jovens, os idosos também, né, você trouxe pra gente o encontro mensal dos idosos, então, queria que você retomasse falando justamente da importância de atender também essa população, né, na terceira idade, que às vezes fica esquecida, fica em casa, os próprios familiares, amigos ali, pedem para ela fica mais em casa, não fica andando muito não, mas o quanto é importante se exercitar e trazer essa socialização, né, entre eles, isso também renova essa questão da saúde mental para essas pessoas. Sim. Eu entendo dessa forma, né? Sim, essa troca com os idosos, por exemplo, é bem interessante, porque não são só eles que aprendem, nós aprendemos também, né? Eu, por exemplo, eu sou muito tímida, eu não danço, né? E eu sou dura, o meu avô é descendente de alemão, então eu brinco com a minha mãe que nós somos duros para dançar. E aí, com os idosos, nós estamos sendo obrigados a aprender a dançar. E é muito legal. Nós temos uma idosa, por exemplo, que ela vai e ela deve ter uns 90 anos. Ela não consegue interagir muito com a gente, ela não consegue entender muito o que a gente fala. Mas no momento da dança, ela se solta e assim, ela não gosta que dance com ela, é sozinha. Então ela roda o salão todo, dançando e tal. É uma troca muito bacana. E a gente sabe, né, o quanto é solitário, o quanto é difícil essa última fase da vida, que é a fase idosa. E assim, eles ficam contando os dias para chegar a primeira segunda-feira do mês, para irem para lá, para participar com a gente. É muito legal. Ai, maravilha, né? Na verdade, todas as faixas etárias, né? Com os jovens, por exemplo, a gente teve um encontro que nós pedimos para os jovens falarem como que eles se enxergavam na sociedade, né? E os relatos, assim, me chamaram bastante atenção, né? Não se sentem parte, não se sentem acolhidos. Teve relatos de jovem, por exemplo, dizendo que os idosos não abrem caminhos para a juventude, enfim. Eu sempre digo que o debater ali, o dialogar, ele sempre nos ensina também, clareia para a gente, né, a visão. E eu vejo que a gente tem sido luz para cada faixa etária, aí, criança, inclusive. Eu queria que você perpetuasse, né, o que você trouxe aqui pra gente, falando de cada faixa etária, né? Quando você fala, por exemplo, das crianças, né? Aqui, desde o início, até mesmo antes de falar desse nascimento, tem aqui um apoio de gestantes que vocês fazem, né? Que é Amigas Solidárias. Então, muitas vezes, já cuidar dessa criança é cuidar dessa mãe gestante, né? A gente tem um programa muito legal, que eu gosto muito de acompanhar, que é com as Amigas Solidárias, que são lá da paróquia do Padre Davi, a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, né? Aliás, agradeço muito elas pelo apoio. E as gestantes carentes, né? Elas nos chamam e daí a gente faz uma triagem e depois a gente leva um enxovalzinho de bebê, que é maravilhoso, tem várias peças, e a gente leva na casa dela. E tem situações que a gente chega que, se não fosse o que nós levamos, a criança, o bebezinho, não teria roupa para usar. Não teria, enfim, tem uma foto, por exemplo, eu acho que não tem aqui, mas eu fui levar uma vez um enxovalzinho numa ocupação para uma família, que a casa, ela só tinha um sofá rasgado e não tinha mais nada dentro de casa, mais nada.
a mãe tinha acabado de ganhar neném, não tinha feijão para cozinhar, não tinha carne, não tinha nada, fruta, né, que é importante. Depois, não tinha nada. E aquela criancinha naquele sofá rasgado, e aí a nossa roupinha chegou a destoar, né, a cor, enfim, o físico ali. Então, a gente começa desde da barriga da mãe mesmo. Sim. Desde a barriga da mãe, esse acompanhamento. E quando vocês falam dos projetos das crianças, como é que funciona? Vocês têm algum projeto de recreação? Sim, a gente tem uma conselheira tutelar muito bacana, que é a Daiane, muito séria, inclusive, né, que acompanha lá com a gente. Ela é voluntária da nossa associação. E essas crianças, elas são acompanhadas. A gente tem nos 3 pontos esse programa com as crianças, né? E aí tem empresários que nos ajudam com o lanche. Então, a gente dá lanche, café da manhã, todo sábado. O nosso sonho é que a gente tivesse todos os dias, né? Que a gente tivesse apoio da prefeitura, inclusive, para a gente conseguir acolher essas crianças diariamente, né? Mas hoje o que a gente consegue é todo sábado. E aí elas ficam com a gente das 9 da manhã até o meio-dia. E aí, assim, tem a parte que a gente trabalha psicológica, né? Tem um psicólogo que acompanha com a gente. Parte pedagógica também a gente tenta dar uma acompanhada. Diálogo sobre cidadania, direitos e deveres a gente faz com eles também. Bem legal o trabalho. Maravilha, Sueli. Eu acho que a gente conseguiu, né, trazer um pouco de tudo que é feito, né, um pouquinho de cada coisa aí da associação. Queria que você trouxesse justamente as redes sociais agora, como poder ajudar a associação, quem quiser visitar. Enfim, acho que ali, como você falou um pouco no boca a boca, né, é possível todo mundo ali conhecer a associação lá aqui no sul da capital paulista, mas para quem também quer ajudar, né? Quem não só precisa desse apoio, desse suporte de vocês, mas quem quer conhecer mais sobre o trabalho de vocês. A gente tem atendimento na Associação Eucaliptos de segunda a sexta, né? O horário é das 13 às 18 horas, todos os dias. A associação fica aberta, né, com atendimento. E pelo WhatsApp também, posso falar o número? 11 9 7950 3524 e o meu Instagram é sueli.batista com 2 T's no final. Perfeito, eu vou pedir para quem quiser acompanhar, ajudar, ser voluntário, tudo é muito válido pra gente. Sim, vou pedir para colocar aí na nossa tela. E tem também o Instagram da associação, né? Que é a Associação JD de Jardim Eucaliptos, né? Isso. No da associação tem todos os trabalhos, todos os projetos, programas que a gente faz. Perfeito. E Sueli, queria que você deixasse uma mensagem final, seja aí para o nosso jovem, para nossa sociedade como um todo, né? A importância, mais uma vez, acho que é importante reforçar, né? Dessa união entre as pessoas, né? De diversas idades, faixas etárias, e o quanto é importante cada um poder colaborar com o que é possível ali também, né? Sim, eu tenho plena certeza de que o trabalho que a gente tem feito tem ajudado, né? A gente tem sido luz, a gente tem levado esperança, a gente tem levado amor, a gente tem levado mudança, inclusive, né? Tem, por exemplo, o caso de uma voluntária que começou com a gente na associação, a Suelen, né? E ela não importa que eu fale. Quando ela começou sendo voluntária na associação, ela tem acho que 13, 14 anos, ela chegava com um capuz, a blusa de moletom, o capuz cobria o rosto, que a gente mal conseguia dialogar com ela, mal conseguia falar com ela. Muito calada, muito introspectiva. Hoje, se você conversa com ela, ela é outra pessoa. Então, assim, usa maquiagem, descobriu aqui o cabelo e tal. Então, é isso que é legal, né? É isso que nos motiva. Essa partilha e levar mudança, né, para as pessoas. Eu fico muito feliz, agradeço inclusive a oportunidade de vocês aqui, da gente contar um pouquinho do nosso trabalho, né? E eu sempre digo que o que a gente faz para o outro, eu considero isso, o que eu faço para o outro, na verdade estou fazendo para mim mesma, porque sempre volta. Em algum momento vai voltar para mim, vai voltar para o meu filho, vai voltar para alguém próximo meu. Então, eu estou me ajudando, né? Eu sempre digo isso. E a gente segue na nossa caminhada lá. Maravilha, Sueli. Eu queria agradecer mais uma vez, então, a sua participação aqui no terceiro setor, né? É importante levar, né, essa mensagem e também o trabalho de vocês realizados por todos do terceiro setor. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.
Agradeço também a sua companhia aqui no programa de hoje. Mais uma vez, obrigada por acompanhar. E mais informações você tem na nossa programação da Rede Alesp. Até o nosso próximo encontro.